Olá, vamos continuar no estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos estudar e ler o capítulo 33. Nós vamos ver o encontro de Esaú e Jacó. Antes vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada Deus por mais esta oportunidade, que o Senhor hoje venha nos abençoar ricamente, Pai, com a mensagem da Tua palavra, do encontro de Esaú e Jacó, neste capítulo 33, que o Senhor possa nos trazer uma mensagem, Pai, aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar e começar. Eu vou começar a ler o capítulo 33, que diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. No capítulo anterior, nós vimos que Jacó fez uma preparação para o encontro com Esaú. Mas nós não vemos o relato no capítulo 32. Então é porque esse relato Moisés relatou em seguida. Mas o encontro que Jacó teve com Deus depois do vale do Jaboque, ele já tinha se encontrado com seu irmão Esaú. Só que o relato, a narrativa desse encontro só vai ser... nós vamos ver aqui no capítulo 33, mas esse encontro já tinha acontecido antes daquele encontro de Jacó com Deus, lá no Vale de Jaboque. Então vamos ver aqui. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o seu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que os aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leites. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de teu servo, eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no pasto de gado que me vai à frente e no pasto dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amoá, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Então aqui nós vemos o encontro reconciliador, né? Então a passagem começa com Jacó aproximando-se de Esaú. Nós
Nós nos lembramos que nos capítulos anteriores, Jacó ele havia fugido da ira de Esaú, que planejava matá-lo por causa da trapaça que resultou na aquisição da bênção paterna. Portanto, esse encontro é aguardado com grande ansiedade e expectativa, né? Até no capítulo 32, quando nós vimos as estratégias que Jacó usou para poder se achegar próximo de Esaú. Então aqui nós vemos que Jacó, ele não se aproximou de Esaú com orgulho ou com arrogância, não, mas com humildade e um profundo desejo de reconciliação. Ele não sabe como Esaú vai recebê-lo, mas está disposto a enfrentar o desconhecido. Então, quando Jacó finalmente vê Esaú, quando nós vimos aqui no relato do capítulo 32, à distância, ele não hesita em se aproximar e se prostrar diante dele. Isso é uma demonstração de um profundo respeito e humildade por parte de Jacó. Jacó reconhece que de muitas maneiras ele errou. E errou trapaceando Esaú no passado, e agora ele estava disposto a submeter à vontade de seu irmão. Então aqui nós vemos que Esaú também, quando ele vê Jacó, ele diz aqui que ele correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou e choraram. Aqui nós vemos a natureza da reconciliação em toda a sua plenitude de ambas as partes, né? Ou seja, Esaú, ele não aceita apenas Jacó de volta, mas também faz com carinho e afeto genuíno, porque Esaú, quando vê Jacó, ele abraça, significa dizer que Esaú já tinha perdoado a Jacó. Então os abraços, o beijo e as lágrimas são símbolos dessa restauração, desse relacionamento quebrado. Então, elas representam o perdão e a aceitação das curas, das feridas do passado. Então, esse encontro nos ensina muito sobre o poder do perdão e da humildade. Jacó poderia se aproximado de Esaú com medo, mas ele escolheu a vida, ele escolheu a humildade para se chegar até Esaú. Então, por outro lado, Esaú também poderia ter optado pela vingança, mas não, ele escolheu perdoar e restaurar seu relacionamento com seu irmão. Então, aqui nós vemos que esse episódio nos lembra da graça de Deus, que está presente mesmo nas situações mais complicadas, porque Deus trabalhou tanto no coração de Jacó quanto no coração de Esaú, preparando o terreno do coração deles para esse momento de reconciliação. Isso nos mostra que quando nós cometemos erros e enfrentamos conflitos, Deus ele pode nos guiar em direção à reconciliação e à restauração desses relacionamentos. Muitas vezes é Deus que está nos guiando, Deus que está preparando o nosso coração, né, para que nós possamos também perdoar as pessoas que nos ofendem. Deus é quem prepara esses caminhos, né? Então aqui nós somos lembrados, aqui nessa narrativa, que Deus, ele preparou não só o coração de Jacó, mas também o coração de Esaú, porque aqui nós vemos que o encontro deles dois, o momento que Esaú chega também para Jacó, chega de maneira diferente, ele já chega abraçando a Jacó. Então aqui, nesse encontro entre Jacó e Esaú, onde a reconciliação e o perdão desempenham papéis centrais, nós podemos também pensar na nossa vida, né? Orar a Deus para que, se nós tivermos conflitos não resolvidos ou relacionamentos prejudicados, nós também temos que buscar a ajuda de Deus para encontrar maneiras de perdoar e ser perdoado, a fim de restaurar a paz e a harmonia em nossos relacionamentos. Isso tudo que nos demonstra esse encontro entre Esaú e Jacó. E também esse capítulo nos mostra a generosidade de Esaú. Quando Jacó traz todos os presentes para Esaú, Esaú recusa os presentes de Jacó. E a disposição de Jacó em compartilhar suas bênçãos, porque Jacó, ele tinha um coração generoso, ele foi generoso para com Esaú.
Mas Esaú reconhece que quando ele vê Jacó com aquele tanto de gente, tanta família ao redor dele, 12 filhos, 2 mulheres, tantas pessoas para ele criar, que Esaú recusa os presentes de Jacó, porque diz, não, você tem muita gente aí ao seu redor para você dar assistência, para você poder criar. Então, Esaú, ele recusa os presentes de Jacó. Então, quando Esaú e Jacó decidem seguir caminhos separados após sua reconciliação, nós podemos encontrar inspiração para orarmos na nossa, para que nós possamos orar na nossa vida por caminhos em nossas próprias escolhas na nossa vida, né? Porque nós temos que pedir a Deus que nos guie nas nossas decisões. Aqui Jacó e Esaú, mesmo depois da sua reconciliação, eles seguiram em caminhos separados. Mas foi permissão de Deus para que eles pudessem seguir os seus caminhos. Assim também na nossa vida, nós temos que pedir a Deus também direção em tudo que nós fizermos, pedindo sabedoria e discernimento nas escolhas da nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos mostra neste dia. Amém?